Homens após os 60 anos estão destruindo a própria próstata sem perceber, e isso acontece de maneira silenciosa, gradual e quase imperceptível. A maioria acredita que problemas prostáticos são coisas da idade ou resultado de azar, mas a realidade é muito mais simples. Grande parte desses problemas nasce de hábitos que o corpo já não suporta mais. Depois dos 60, o organismo passa por mudanças importantes. A testosterona diminui, a circulação fica menos eficiente, a sensibilidade dos tecidos aumenta e a próstata, naturalmente, começa a crescer. Apesar disso, muitos homens seguem vivendo exatamente como viviam aos 30 ou 40 anos, sem adaptar comportamentos ao novo corpo. E é justamente essa falta de adaptação que inicia um processo lento de desgaste. O homem de 60 mais costuma passar muitas horas sentado, o que comprime a região pélvica. Segura a urina por longos períodos, algo extremamente prejudicial para a próstata. Pratica atividades íntimas com a mesma intensidade de décadas atrás, sem dar tempo de recuperação para os tecidos, que agora demoram mais para se regenerar. Ignora ardências, dores discretas, redução de sensibilidade, mudanças no jato urinário e desconfortos mínimos. Quando percebe, já está enfrentando sintomas mais sérios. O mais preocupante é que a próstata não avisa no começo. Não dói. Não lateja. Não emite sinais dramáticos. Pelo contrário, ela sofre calada. A irritação é discreta, a inflamação é pequena e o acúmulo de danos acontece devagar. Só mais tarde surgem sintomas que se tornam impossíveis de ignorar: jato urinário fraco, vontade constante de ir ao banheiro, sensação de peso no baixo ventre, perda de rigidez, demora para recuperar a potência e diminuição do prazer durante o orgasmo. Muitos homens acreditam que tudo isso é somente idade, mas nem sempre é. Em grande parte dos casos, é resultado direto de hábitos errados repetidos ao longo dos anos. O corpo já não responde com a mesma rapidez e ignorar essa mudança destrói a próstata aos poucos. Existe ainda um fator que agrava o quadro. Grande parte dos homens acima dos 60 convive com hipertensão, diabetes ou colesterol alto, condições que prejudicam severamente a circulação sanguínea. Como a saúde da próstata depende diretamente da saúde vascular, qualquer esforço exagerado, pressão intensa ou estímulo agressivo sobre a região pode causar inflamações mais fortes e mais frequentes. Esse desgaste não se limita apenas à próstata. O estímulo íntimo excessivo, rápido ou muito agressivo também afeta o cérebro, que se acostuma com níveis de intensidade difíceis de replicar em situações reais. Isso reduz a sensibilidade, diminui a potência e faz com que o prazer natural seja cada vez menos satisfatório. O homem acredita que está com menos desejo, mas muitas vezes é apenas um padrão de estímulo inadequado. A boa notícia é que a grande maioria desses problemas pode ser evitada com mudanças simples. Pequenas adaptações preservam a próstata e prolongam a vida íntima com qualidade. Beber mais água melhora a circulação. Levantar-se com mais frequência evita compressão pélvica. Respeitar intervalos entre práticas íntimas permite que os tecidos se recuperem. Reduzir a intensidade preserva a sensibilidade. Controlar diabetes, pressão alta e colesterol mantém a função erétil ativa. E exames urológicos regulares são fundamentais para detectar problemas antes que se tornem sérios. O erro dos homens 60+ não é ter uma vida íntima ativa, longe disso. O erro é agir como se o corpo não tivesse mudado. A próstata exige cuidado, atenção e moderação. Ela não tolera pressão excessiva, não tolera agressões repetidas, não tolera longos períodos de retenção urinária e não tolera negligência. Quem ignora isso sofre as consequências. A perda de potência, a dificuldade para urinar, o desconforto na região pélvica e o impacto psicológico, como ansiedade, insegurança e frustração, não surgem do nada. Eles são o resultado de anos tratando o corpo como se ele ainda funcionasse da mesma forma. Homens após os 60 não estão perdendo a saúde prostática por azar. Estão perdendo por falta de informação. E isso é totalmente evitável. Ajustar os hábitos hoje pode proteger sua qualidade de vida, sua confiança e sua vitalidade pelos próximos anos, talvez pelas próximas décadas. A próstata é um órgão pequeno, mas sua importância é enorme.
E agora você sabe exatamente o que fazer para evitar problemas e impedir que esse órgão tão sensível seja destruído lentamente. Depois dos 60, cada escolha importa. Cuidar da próstata é cuidar de si mesmo. O corpo mudou, e quem entende isso vive melhor, com mais potência, mais conforto e mais dignidade. A partir desse ponto, é crucial entender que a saúde da próstata não depende apenas de evitar excessos ou corrigir hábitos antigos. Ela depende também de consciência corporal, algo que muitos homens nunca foram ensinados a desenvolver. Durante boa parte da vida, o homem aprende a ignorar sinais, a suportar desconfortos e a seguir em frente, mesmo quando o corpo pede descanso. Mas essa postura, que parece força, torna-se extremamente perigosa depois dos 60. O homem que não presta atenção aos pequenos alertas do corpo se torna o alvo perfeito dos problemas prostáticos. Uma ardência leve, um desconforto ao sentar, uma dificuldade momentânea de urinar, tudo isso é rapidamente descartado. Mas para a próstata, esses sinais são pedidos de socorro. Cada sintoma ignorado vira uma irritação acumulada, e cada irritação acumulada empurra o homem para complicações cada vez maiores. Outro ponto que merece destaque é o impacto psicológico. Muitos homens, ao notar a perda gradual de potência, começam a experimentar medo, vergonha e insegurança. Essa ansiedade, por si só, piora a função sexual, cria bloqueios mentais e tensiona o corpo, especialmente a musculatura pélvica, agravando ainda mais o problema prostático. É um ciclo silencioso, cruel e difícil de quebrar quando o homem não entende a origem. Essa realidade se intensifica quando ele tenta compensar a queda de desempenho com mais estímulo, mais força ou mais frequência, acreditando que esforçar-se mais resolverá a situação. Mas é o contrário, esse aumento de estímulo só desgasta ainda mais os tecidos pélvicos e irrita ainda mais a próstata. A perda de potência não é solucionada com esforço, é solucionada com cuidados, ajustes e estratégia. E aqui entra um ponto essencial para qualquer homem acima dos 60 que esteja assistindo a um vídeo como este: a próstata não se regenera na mesma velocidade que antes. A partir dessa idade, tudo que envolve a região pélvica exige mais atenção, mais descanso, mais hidratação e mais controle dos fatores de risco. O sedentarismo, por exemplo, é um dos maiores inimigos da saúde prostática, e muitas vezes passa despercebido. Horas sentado comprimem a próstata, prejudicam a circulação e aumentam a inflamação local. Levantar-se mais vezes ao dia, mesmo por 2 a 3 minutos, já reduz consideravelmente esse risco. Além disso, doenças metabólicas comuns nessa faixa etária, como diabetes e hipertensão, reduzindo o fluxo sanguíneo e inflamando os pequenos vasos, impactam diretamente o funcionamento da próstata e do pênis. Essas condições não são apenas doenças gerais. Elas são inimigas diretas da saúde íntima masculina. Controlá-las é proteger a próstata, o desempenho sexual e a qualidade de vida. Outro comportamento silencioso que destrói a próstata é o hábito de segurar a urina. Muitos homens fazem isso sem perceber, por costume, por conveniência ou por achar que não é nada. Mas segurar a urina aumenta a pressão dentro da bexiga e força a próstata, gerando irritação e favorecendo inflamações e infecções. Após os 60, esse hábito se torna ainda mais perigoso. Da mesma forma, práticas íntimas sem intervalo adequado de recuperação também se tornam prejudiciais. A região pélvica precisa de mais tempo para desinflamar e reequilibrar a circulação. O homem que insiste em repetir estímulos intensos com frequência está, sem saber, desgastando a próstata e diminuindo sua própria sensibilidade. Isso leva a um padrão de prazer cada vez mais difícil de atingir, prejudicando ainda mais a vida íntima. É por isso que os urologistas insistem tanto em uma frase simples, mas fundamental: depois dos 60, menos é mais. Menos intensidade, menos pressão, menos exagero, mais consciência, mais equilíbrio, mais inteligência na maneira de se relacionar com o próprio corpo. E essa mudança não significa perda. Significa longevidade. Quando o homem ajusta seus hábitos, a próstata responde. A inflamação diminui, a sensibilidade volta, a ereção melhora e o conforto ao urinar aumenta. O corpo não está falhando. Ele está pedindo um novo tipo de cuidado. Cuidar da próstata é cuidar da sua energia, da sua confiança, da sua autoestima, da sua vida íntima e até mesmo do seu sono. Ignorar tudo isso é pagar um preço alto, e muitas vezes irreversível. Portanto, homens após os 60 precisam compreender: a próstata não se destrói de uma vez. Ela se destrói aos poucos, com gestos repetidos, com hábitos ignorados, com sinais desprezados.
Mas ela também pode ser protegida com pequenas mudanças diárias que somam resultados poderosos. A escolha entre deterioração e preservação está literalmente nas suas mãos. E a partir de agora, você já sabe exatamente o que fazer para proteger seu corpo, sua potência e sua dignidade por muitos anos. E existe um detalhe que poucos homens percebem. O processo de destruição da próstata não começa no corpo, ele começa no estilo de vida. A saúde prostática é um reflexo direto da rotina diária. Pequenos hábitos, repetidos por anos, transformam-se em grandes problemas, especialmente depois dos 60. Muitos homens dessa faixa etária envelhecem o corpo, mas não atualizam a mente para acompanhar essas mudanças. Continuam acreditando que podem fazer tudo da mesma forma que faziam décadas atrás. Mas a verdade é que o corpo envia sinais de que está mudando, e esses sinais precisam ser compreendidos, não ignorados. A próstata é uma glândula pequena, do tamanho de uma noz, mas extremamente sensível. Ela é influenciada pela circulação, pelas hormonas, pela postura, pela hidratação, pelas emoções e pela forma como você usa o seu próprio corpo. E essa é a parte mais preocupante. A maior parte dos homens não faz ideia de que seus hábitos mais comuns são os que mais agridem a próstata. Ficar horas sentado sem se levantar. Segurar a urina. Não beber água o suficiente. Ignorar doenças como diabetes e pressão alta. Exagerar na intensidade íntima. Repetir estímulos agressivos que o corpo já não aguenta. Dormir mal. Consumir álcool em excesso. Fumar. Viver sob estresse constante. Cada um desses fatores, isoladamente, já seria um problema. Mas quando se acumulam, e quase sempre se acumulam, criam um cenário que inflama silenciosamente a próstata por anos. E o homem não percebe. Porque no início, não dói. Não incomoda. Não atrapalha o dia a dia. Não muda a rotina. Não parece grave. Mas a inflamação cresce em silêncio. E é aí que a destruição começa. A circulação diminui. Os tecidos ficam mais sensíveis. O jato urinário começa a mudar aos poucos. A potência não é mais a mesma. A ereção fica menos firme. A sensibilidade durante o prazer se altera. O período de recuperação fica mais longo. E o homem começa a acreditar que está apenas envelhecendo. Mas não é apenas idade. É consequência de anos sem adaptação. O corpo masculino aos 60 mais tem necessidades diferentes. A próstata exige descanso. A circulação exige movimento. A sensibilidade exige moderação. A saúde exige consciência. E quando essas necessidades não são atendidas, o corpo cobra, e cobra caro. Um homem que passa a vida inteira negligenciando sinais menores um dia acorda e percebe que algo está realmente errado. Não consegue urinar com força. Levanta-se à noite várias vezes. Sente um peso incômodo no baixo ventre. Demora mais para ter ou manter uma ereção. O prazer parece fraco, quase vazio. Da confiança desaba. E o pior, muitos só procuram ajuda quando o problema já está avançado. Mas poderia ter sido evitado. E não apenas evitado, poderia ter sido revertido. Com ajustes simples, que não exigem esforço extremo, mas sim consciência e consistência. A saúde da próstata depende muito menos de força, e muito mais de inteligência. E aqui está um ponto fundamental para qualquer homem que está ouvindo ou lendo isto. Asterisco, a próstata não envelhece sozinha. Ela envelhece junto com seus hábitos, asterisco. Se você muda seus hábitos, você muda a forma como ela envelhece. E isso vale mesmo aos 60, 70, 80 anos ou mais. Homens que hidratam-se corretamente, movem-se com frequência, reduzem pressão na região pélvica, evitam estímulos agressivos, controlam as doenças metabólicas, fazem acompanhamento urológico e respeitam seu corpo. Conseguem manter saúde íntima ativa por muitos anos, às vezes melhor do que homens de 40 totalmente sedentários. Asterisco, porque saúde íntima não é idade. É comportamento, asterisco. E esse é o grande alerta que ninguém fala com clareza. O que destrói a próstata não é o tempo. É o descuido. É a pressa. É o exagero. É a negligência. É acreditar que nunca vai acontecer comigo. Mas acontece. E acontece silenciosamente. Porém, existe algo ainda mais profundo. A saúde prostática afeta a vida emocional do homem. Quando a próstata sofre, o homem sofre junto. Sofre no desempenho. Sofre na autoestima. Sofre no relacionamento. Sofre no psicológico. Sofre no silêncio. Porque homens foram ensinados a não falar sobre isso. A esconder. A fingir. A minimizar. A resistir. Mas resistir ao que o corpo está pedindo não é força. É autossabotagem.
E a verdade é, cuidar da próstata é cuidar da própria masculinidade. Não se trata de vaidade. Não se trata de tabus. Se trata de saúde, longevidade, dignidade. A próstata é pequena, mas seu impacto é imenso. Ela influencia sua urina, sua ereção, seu prazer, sua autoconfiança, seu humor, sua energia, seu sono, seu relacionamento, sua qualidade de vida. E tudo isso está nas suas mãos, literalmente. A partir dos 60, cada escolha é um divisor de águas. O homem que ajusta seus hábitos ganha. Marca de verificação grossa menos inflamação. Marca de verificação grossa mais potência. Marca de verificação grossa jato urinário mais forte. Marca de verificação grossa sensibilidade preservada. Marca de verificação grossa melhor circulação. Marca de verificação grossa mais energia. Marca de verificação grossa mais vitalidade. Marca de verificação grossa mais prazer. Marca de verificação grossa mais autoestima. Marca de verificação grossa mais anos de vida íntima ativa. O homem que ignora seus sinais perde exatamente o oposto. Não é destino. Não é genética. Não é só idade. É escolha. E agora você tem informação suficiente para escolher melhor. Asterisco, próstata não se destrói da noite para o dia. Ela se destrói em pequenos passos. Mas também pode ser salva em pequenos passos, asterisco. Cada gesto importa. Cada hábito importa. Cada mudança importa. E o mais importante, nunca é tarde para começar. E existe ainda um último ponto, talvez o mais poderoso de todos, que poucos homens entendem. A próstata não é apenas um órgão. Ela é um espelho. Um espelho da forma como você viveu sua vida inteira. De como tratou o seu corpo. De como lidou com o stress, com o tempo, com as emoções, com os hábitos, com a sua própria masculinidade. Aos 60 mais, a próstata revela tudo aquilo que foi ignorado. Ela se torna um marcador da sua história física. E acredite, ela conta essa história com detalhes. O homem que passou anos sentado o dia inteiro, sem hidratação, sem movimento, sem exames, sem cuidado, colhe um tipo de consequência. O homem que sempre se estimulou com agressividade, que repetiu padrões intensos, que nunca deu descanso ao corpo, colhe outro tipo de consequência. O homem que ignorou doenças silenciosas, como pressão alta e diabetes, colhe ainda outro tipo de consequência. Mas existe um terceiro grupo, talvez o mais importante, formado pelos homens que decidem agir antes que seja tarde. E esses vivem um futuro completamente diferente. Porque quando você cuida da sua próstata, você não está cuidando apenas de um órgão. Você está cuidando do seu futuro. Do futuro das suas relações. Do futuro da sua independência. Do futuro da sua vitalidade. Do futuro da sua autoestima. Do futuro da sua masculinidade. E sim, essa palavra é essencial. Masculinidade. Porque quando um homem perde o controle da própria saúde íntima, ele sente que está perdendo algo muito maior do que uma função biológica. Ele sente que está perdendo um pedaço da sua identidade. Do seu valor. Do seu orgulho. E isso não deveria acontecer. Não por falta de informação. Não por falta de cuidado. Não por anos de negligência que poderiam ter sido evitados. Asterisco aos 60 mais, não é a idade que destrói a próstata. É a falta de consciência. Asterisco. E quando essa consciência chega, quando o homem finalmente entende a responsabilidade que tem sobre o próprio corpo, tudo muda. Ele começa a perceber que alfinete levantar-se mais vezes durante o dia mantém a circulação ativa. Alfinete beber água regularmente reduz inflamações. Alfinete moderar estímulos preserva a sensibilidade. Alfinete respeitar intervalos evita irritações. Alfinete controlar glicemia e pressão protege vasos e ereção. Alfinete dormir bem melhora hormonas fundamentais. Alfinete alongar a região pélvica reduz tensão prostática. Alfinete fazer exames regulares evita sustos desnecessários. E pela primeira vez em anos, esse homem sente algo que talvez tivesse perdido. Controle. Não controle no sentido rígido, masculino, duro. Mas controle no sentido de consciência, domínio, autonomia. Ele percebe que sua saúde íntima não está definida pelo destino. Não está perdida. Não está condenada. Não está nas mãos da idade. Ela está, na verdade, nas mãos dele. E quando esse entendimento chega, tudo volta ao lugar. A próstata responde. A circulação melhora. O conforto aumenta. O desempenho volta. A potência se estabiliza. A sensibilidade retorna. A confiança renasce. E junto com ela, renasce a vontade de viver.
Porque poucos assuntos mexem tanto com o psicológico masculino quanto sua vida íntima. É por isso que tantos homens entram em espirais de ansiedade, medo e silêncio. Mas isso não precisa continuar assim. Asterisco aos 60 mais, você não perde potência. Você perde hábitos corretos. E pode recuperá-los, asterisco. O desfecho dessa história não precisa ser de declínio. Pode ser de renascimento. A próstata não precisa ser um problema. Ela pode ser um alerta, um guia, um sinal de que é hora de se cuidar mais, melhor e com mais sabedoria. Porque longevidade não é viver mais. Longevidade é viver melhor. Com virilidade. Com confiança. Com dignidade. Com conforto. Com liberdade. Com potência. O homem que entende isso não apenas evita doenças, ele conquista uma nova vida. E se você está ouvindo este texto agora, é porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de corrigir hábitos. De ajustar rotinas. De recuperar o que se perdeu. De preservar o que ainda tem. De construir o que pode ter. A saúde da sua próstata é a saúde da sua vida. E proteger sua próstata é proteger sua masculinidade, sua vitalidade, sua autoestima, sua intimidade, sua tranquilidade, sua liberdade e o seu futuro. Depois dos 60, cada gesto conta. Cada decisão importa. Cada cuidado transforma. E hoje você deu o primeiro passo. Porque agora você sabe. Sabe o que causa o problema. Sabe como evitar. Sabe como proteger. Sabe como viver melhor. Sabe que a sua próstata depende apenas de você. E quando um homem entende isso, ele deixa de ser vítima da idade e se torna autor da própria longevidade.